Fala galera, começando só pra saber futebol. E no programa de hoje a gente vai falar sobre o Grupo do Remo. Grupo do Remo. Pra quem não conhece, o Grupo do Remo foi o primeiro nome do que hoje a gente conhece como o Clube do Remo. Isso aconteceu no dia 5 de fevereiro de 1905, quando um grupo de 7 amigos decidiram se juntar para formar o Grupo do Remo. E o que acabou acontecendo é que de tantas dívidas, o Grupo do Remo não conseguiu se manter por muito tempo. E em 3 anos de atividade, teve que fechar as portas. Quem é torcedor do Remo sabe que as coisas nunca foram fáceis ali pelo lado do Baianão. Então por que a sua fundação seria diferente? Acontece que depois que se encerrou as atividades por ali, um grupo de 11 amigos liderados por Geraldo Mota, que talvez você não saiba quem é por esse nome, mas pelo apelido Rubilar, te lembra alguma coisa? Esse rapaz da foto aí. O cara era polivalente, ele tava nesse grupo de 11 amigos que eram remadores, ele tava no primeiro jogo do Clube do Remo, que foi contra o Guarani em 1913, quando o Remo tava começando no futebol. E sem falar que ele é o autor do primeiro gol do Remo em um repá, que é mais o que pra ser ídolo? Mas voltando pra história, esse mesmo grupo de 11 amigos, liderados aí pelo Rubilar, decidiu então se encontrar para conversar sobre o retorno do Remo. Fato que aconteceu no dia 15 de agosto de 1911. O Remo estava de volta, e agora muito mais forte e muito mais unido para lutar aí pelos seus títulos. A torcida do Remo é conhecida como Fenômeno Azul devido à presença dela nos estádios no ano de 2005, quando o Remo foi campeão da Série C. Mas fenômeno mesmo é o Remo, que foi inaugurado para o futebol em 1913 e aí saiu logo ganhando 7 campeonatos seguidos. Ok, eu sei que o Fenômeno Azul é a torcida do Remo, mas o clube também tem alguns apelidos. Um deles é Clube do Periçá. O que foi Periçá? Carlos Ferreira Lopes, esse era o nome do famoso Periçá. Ele era um desportista do Clube do Remo e em uma prova de mergulho em 1921 ele acabou demorando para voltar à superfície, mas ele foi resgatado por algumas pessoas, mas quando ele voltou ele já não conseguiu resistir por muito tempo e acabou falecendo. Mas pela bravura e pela garra demonstrada por ele, usando sempre e honrando a camisa do Remo, o Remo acabou por adotá-lo aí como um símbolo. O Remo também é conhecido como o mais querido. Isso aconteceu em 1947, quando o jornal A Vanguarda começou em Belém uma espécie de votação. Então vinha no jornal um cupom onde você dizia lá qual é o seu clube favorito na cidade, e o que acabou acontecendo? O Remo teve a maioria dos votos e ficou conhecido então aí como o clube mais querido de Belém. Eu tenho um carinho pela Tunaluso Brasileira, que é um clube muito tradicional aqui de Belém, e nessa votação da Vanguarda aí ela acabou ficando em 6º lugar. Ruim, né? Filho da glória e do triunfo. Essa expressão foi criada pelo poeta Antônio Tavernardi, que é o mesmo autor aí do hino do Clube do Remo, que é isso que tá tocando no fundo. Somos nós que cumpriremos. O cara era apaixonado pelo Clube do Remo e no dia 15 de agosto de 1931 ele publicou no jornal A Folha do Norte um poema aí pro Clube do Remo. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o poema completo aí pra você dar uma conferida. O Clube do Remo tem como mascote o leão. E olha que bacana, o leão acabou sendo mascote do Remo através de uma publicação no jornal em 1944. Publicação essa feita pelo Edgar Proença, que hoje dá nome ao Estádio Olímpico do Pará, mais conhecido aí como Mangueirão. Calma que eu vou explicar pra você. Em 1943, o São Cristóvão foi vice-campeão carioca, e em 44 ele decidiu fazer um tour aí pelo Norte e Nordeste pra testar aí a sua força. Acaba que ele venceu vários clubes, mas quando chegou na vez do Remo, simplesmente o Leão Azul de Antônio Baena acabou ganhando por 2-1. E então em sua publicação no jornal sobre essa vitória, o Edgar Proença disse essas sábias palavras: como um verdadeiro leão de garras aduncas, o Clube do Remo foi a própria alma da cidade. E aí, a simpatia com o leão acabou ficando muito forte. Até porque o próprio clube já representava aí ter características do rei da selva, toda a garra, toda a determinação aí pelos seus atletas, já dava aí um alerta do que seria, do que viria no futuro para ser aí como símbolo do clube. Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí e tenham aprendido um pouquinho aí sobre esse clube tradicional aqui da cidade de Belém. Eu fico por aqui e até uma próxima com mais um Só Pra Saber Futebol.